Falando dos Estados Unidos, na verdade, o que o Trump acabou de falar é que ele não é que ele não precisa do Brasil somente. Ele falou que ele não precisa de nenhum país, que todos os países que precisam dos Estados Unidos. Na verdade, são falas de pessoas que estão nem aí para os outros, né? No próprio país dele e nos próprios países que ele apoiam, que apoiaram a candidatura dele, né, que são a favor dele, estão sofrendo com essas atitudes, que ele vai levar o pé da letra. Não pense que o Trump não vai tomar esses lugares que ele quer tomar, né? Ele quer levar isso ao pé da letra e ele está falando sério. E as pessoas já estão se borrando de medo, porque ele tem poder para isso. Mas quando se trata em questões de outros países, há muita coisa em jogo. Há muita coisa em jogo. Tá? Os Estados Unidos é o segundo parceiro, o maior parceiro do Brasil, né, em acordos comerciais. A China é o primeiro. O que acontece é que os Estados Unidos está todo encalacrado. É uma máquina cujas roldanas estão enferrujadas, estão travadas, não conseguem fazer nada. Esse país precisa dessas coisas para poder avançar, né? Dinheiro para financiar a guerra eles sempre têm, né? Eles precisam de avançar, porque eles estão travados. Diferente de China e Rússia, né? Que a China e a Rússia não tem travamento, não tem burocracias para fazer as coisas. Qualquer pessoa que vai contra os interesses do governo acaba sendo eliminado. Essa é a realidade. E principalmente na China, onde está acontecendo uma exploração em massa de tudo que se possa explorar em busca de riquezas. E os Estados Unidos está vendo isso, está ficando louco. Porque a China está crescendo de forma absurda. Eles criaram um microcomputador do tamanho de um relógio que nem o hack não consegue invadir. A linguagem de programação ali é uma linguagem de proteção. Então vai ser um equipamento que vai proteger dados, né? A gente percebia que os Estados Unidos sempre tentou embargar a China. Essa questão de Taiwan, uma boa parte do PIB de Taiwan é para investimentos em tecnologia. E lá as tecnologias são tecnologia de ponta, você não encontra tecnologia em outro lugar a não ser lá, porque o custo daqueles equipamentos, nenhum país teria como desburocratizar nada para fazer aquilo. E lá não, lá boa parte do PIB vai para aqueles investimentos. Então, Taiwan pega aqueles chips, que são chips que tem nos veículos, em tudo que você vê aí de tecnologia, né, que se aquilo ali trava o mundo todo. Os Estados Unidos consegue ter essa parceria com Taiwan e impede a própria China de comprar chips de Taiwan. E depois os Estados Unidos embargou a Holanda de vender o equipamento que fabrica os processadores que a China usava nas suas plataformas de computador. A ponto de a China ter que pegar um processador de uma placa de vídeo que já era ultrapassada, mas que o processador era muito avançado. Eles estavam pegando esses processadores dessas placas para poder incluir nos computadores quânticos, né? Nas questões quânticas dos computadores que estão criando lá. Então, você percebe que os Estados Unidos está sempre tentando embargar a China de alguma forma. E nós sabemos que a Coreia do Norte tem alguma coisa escondida ali, para mim, enriquecimento de urânio, armamentos exclusivos, estão tudo escondido na Coreia do Norte, onde ninguém vai fiscalizar, né? Aquele cara lá fica bancando, esse teatrinho dele lá, o Kim Jong-un, mas eles servem aos interesses da China e da Rússia, né? Então, há muita coisa sendo feita ali por debaixo dos panos. Eles fazem coisas que de repente não daria para fazer no país deles, chamaria muita atenção da ONU, né? Poderia sofrer alguns embargos econômicos. Eles não são bobos. Eles não são bobos, né? E os Estados Unidos está querendo tomar locais onde pode fazer uma rota comercial, né? Os locais lá onde tem... eu esqueci o nome do lugar. Que a neve está derretendo. E com o derretimento dessa neve, os navios vão poder passar por ali com facilidade. E aí o que o Trump faz? Eu vejo toda hora o navio da China chegando aqui, embarcando aqui, vendendo. Você pode perceber que tudo envolve embargar as questões financeiras da China. É o problema com o TikTok, que eles querem pegar, eles querem tirar tudo que a China, todas as coisas que a China ganha dinheiro.
É um desespero geral. Estão vendo a China crescer, avançar e crescer tecnologicamente, eles vão embargar tudo que a China possa ganhar dinheiro. Estão lutando. Uma coisa é certa. A gente não sabe se esses países do Oriente, quando eles dominarem o mundo, que possivelmente eles vão dominar, a própria Rússia já criou uma espécie de OTAN. Eu sempre falei que isso ia acontecer entre alguns países, né? E com a independência dos outros países, como o Brasil aqui com as questões do BRICS e o Trump já falando que se não for em dólar, se for uma moeda própria, ele vai taxar em 100% o Brasil, são ameaças doidas, né? Em questão de burocracia, o Itamaraty é quem faz a parte diplomática, nem depende muito do presidente da República, a não ser que ele faça declarações absurdas. Mas o Itamaraty sabe lidar com essas paradas, né? Eles não são um pau mandado do governo, né? Então, o que a gente percebe é que toda vez o que o Trump quer é embargar de qualquer forma o comércio da China e está tentando de todas as formas, mas não adianta, porque os caras estão perfurando tudo quanto é lugar e os Estados Unidos o Trump já está querendo buscar petróleo e não quer saber de poluir, e não quer saber de Organização Mundial da Saúde. Ele está, tipo assim, neutralizando todas as torneiras abertas de dinheiro, porque ele quer continuar sendo a grande potência. E ele está vendo que os outros países estão superando. E como eu falei, a gente não sabe o que é estar na mão do Oriente. A gente sempre viveu na mão do Ocidente e os nossos problemas sempre foram de caráter financeiro. Mas a gente não perdeu nossa liberdade, né? Apesar de eu não gostar dessa questão comercial, né? Que o nego fala que envolve os Rockefellers, essas famílias ricas. Apesar de eu não gostar disso, o dinheiro não priva você da sua liberdade. Agora, a gente ficar na mão do Oriente, aí a coisa é diferente. Porque na mão do Oriente você vê, na Rússia, ninguém fala contra o governo, que os caras têm espiões lá, tem gente lá que te elimina. E você vai de ralo como se fosse a mulher lá que tá pegando os outros lá com arsênio no bolo. O cara foi de ralo sem... e acharam que foi um problema no estômago, só descobriram depois. Então, nesses países como China, como Rússia, há uma manipulação de mente geral. Você não consegue fazer oposição, você não consegue ter declarações assim, igual a gente está tendo aqui. Então, o que me preocupa é isso. O Oriente cria uma espécie de OTAN, os caras tomam o mundo, porque são as maiores economias, eles se integrarem, se tornam uma tremenda economia. Se eles fizerem uma OTAN, uma espécie de OTAN, o mundo vai ficar dividido. Os Estados Unidos, ele já fez, o que ele vai fazer? Possivelmente, a OTAN vai começar a botar para dentro um monte de gente. Que a OTAN escolhe a dedo quem vai fazer parceria, né? Eles não escolhem países que estão sempre encrencados com guerra. E ali, ele tem a preocupação de guerra, estratégia de guerra. Se atacar um, vai tomar de todo mundo. Para não precisar usar arma nuclear, né? Que não vai acontecer. Essas armas nucleares são só exibicionismo. Qualquer lugar que você usar isso daí vai ferrar todo outros países, vai lascar tudo e depois você vai ter um problema sério. A poluição nos Estados Unidos geral, vai ter uma hora que eles vão querer tomar outro país, porque o país dele vai... Imagina, se você polui, seu país se torna praticamente inabitável. Vai começar a querer tomar outros lugares, né? Então, o que nós percebemos é que o Brasil, com a questão do BRICS, ele quer se tornar independente da questão do dólar. Ele quer... E outros países estão pensando nisso também. Antigamente você não tinha o euro, né? Você não tinha essas independências, essas moedas independentes, elas trazem um prejuízo para o dólar, né? E o dólar, ele sempre tem que ver, é uma moeda que está sempre em alta. Então o dólar, os Estados Unidos sempre se dá bem com essa questão, né? Toda transação feita em dólar, os caras estão de vento em popa. Agora, quando os países começam a se libertar dessa moeda, aí começa as pressões. Nós vamos taxar. Tu vê o desespero dos caras, mano. O cara fica desesperado. A gente vai taxar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E aí, meu irmão, lá nos Estados Unidos, lá, pessoas do Canadá, pessoas lá do Golfo do México, pessoas lá daquela região lá, Groenlândia,
Tão desesperado, mano. Tão desesperado com as declarações desse cara. Se fosse declarações no Brasil, o cara faz uma declaração mínima aqui, a Bolsa de Valores cai, despenca lá, não acontece nada. Nem falam disso. Então, a gente tem que tomar cuidado, que são novos tempos. O cenário, tudo que muda é estranho, O cenário é estranho. O Biden tirou lá aquelas tropas lá americanas do Afeganistão. Aí um monte de gente morreu, né? Um monte de gente do exército ficou entregue. Aquilo ali tinha muito dinheiro rolando nos bastidores, muita gastação de dinheiro. As Forças Armadas se acomodaram ali e estavam ganhando muito dinheiro. Devia ter muito soldado fantasma ali. Muito. E ali foi redução de custos. Aí tem essa guerra da Ucrânia aí, botou a Ucrânia numa furada, acabou com a Ucrânia, anexou dois países que fazem fronteira com a Rússia. Tu vê, todo o problema deles é entre Rússia e China. Anexou ali na cara de pau, na cara dura. E a coisa continua se encaminhando. A gente não sabe onde vai parar essas questões. A gente não sabe quais as consequências, quais as próximas guerras que virão. O Brasil tem que ficar muito cauteloso nos Estados Unidos, muito cauteloso, cuidado com as declarações, cuidado, não mexe, deixa esses caras falar, entendeu? Porque o presidente Lula é o cara de bater de frente, ele não é jogador de botas, né? Ele não bate, não presta continência à bandeira americana, não, filho. Entendeu? Esse é o problema. Os Estados Unidos sabe do potencial do Brasil, do potencial comercial, sabe das nossas riquezas, né? Daqui a pouco vai querer vir para cima da nossa Amazônia, né? Então, essas ameaças aí, se você encontra um presidente fraco, que baixa muito a cabeça, o cara monta nas tuas costas. Então, em certos momentos, o cara tem que ser um presidente que saiba como fazer, né? Os Estados Unidos botam muita gente em problema, cara. A Venezuela, eles bargaram lá o dólar na Venezuela na época da crise do petróleo, e a Venezuela ficou um caos, né? Aí você tem ali um cara que está no poder, que se ele sair do poder, o nego vai quebrar ele. O Maduro, ele precisa de estar ali, porque se o dia que ele perdeu a eleição, acabou a família dele. Então, tipo assim, o cara vai fazer um monte de coisas erradas, vai fazer, ele vai ter que se segurar com os dentes ali. Ele vai fazer o que o seu antecessor passou pra ele, ó, segura aqui, meu irmão. Se tu cair daqui, ele vai te expurgar. E todos esses presidentes que batem de frente, como é que um presidente, um grupo vai bater de frente dentro de um país onde há um presidente que tem um comando de todo o exército? Somente com a ajuda dos Estados Unidos. Financiamento dos Estados Unidos. Tem sempre financiamento americano para quebrar governos, tá? Porque se aquele presidente lá ganha a eleição e toma aquele país, aquele presidente financiado pelos Estados Unidos, ou aquela presidenta, sabe o que acontece? Depois o país vira subserviente dos americanos. É uma forma política de tomar um país e fazer com que todas as riquezas sejam transferidas para o outro. Só que as pessoas ficam discutindo, nem sabe direito o que acontece ali. Você tem que resumir a história nisso. Se pergunte. Imagina, um país onde não há uma democracia, você vai ficar peitando o governo só se você quiser virar alvo, meu irmão. Só se você quiser virar alvo. Para você fazer isso, você tem que ser um cara muito protegido, entendeu? E realmente há proteções. Há espiões ali, gente espionando o governo, há gente de prontidão para neutralizar questões, entendeu? Tanto que os caras prendem, daqui a pouco tá solto. Prende o presidente opositor, daqui a pouco tá solto. Como que isso acontece? Se aqui no Brasil, aqui, dentro do doicode, já ia de ralo. É assim que funciona, irmão. Esse pessoal, cara, eles não têm amor à vida não, meu irmão. O amor deles é o dinheiro, é o propósito. Eles pensam que são 007, que são... se sentem os perigosos, né? Que são importantes.
para a nação. Entre eles lá deve ter até um mérito oculto, né? São agentes porners, snipers. É assim que funciona. Há muita sujeira, muita gente aí rindo nas telinhas de televisão, mas cheio de caveira nas costas, mesmo. E aqui no Brasil precisa colocar ordem nessa questão política aí. Essa farra nas emendas parlamentares, que só começam a falar disso agora. Todo mundo sabe as farras que acontecem nesse país, cara. Todo mundo sabe que as emendas parlamentares são fáceis de serem retiradas, né? O cara ainda fica oculto. O dinheiro vai para não sei onde, né? Organizações fantasmas. Tem organizações que existem, mas essas organizações, elas não fazem o dever social, porque as emendas parlamentares para financiar questões sociais, para beneficiar o povo. Não beneficia ninguém a não ser eles. É uma farra com o dinheiro público absurdo. Aí quando você vai falar de aumentar salário mínimo, é essa miséria. O povo não aumenta. Não aumenta o salário mínimo. Aí o cara, como é que eu vou pagar um salário mínimo para um funcionário? Meu irmão, se aumentar o salário mínimo, vocês vão ter mais poder de compra. O que acontece é que o governo precisa isentar de alguns impostos quem é o empregador. O empregador, cara, ele precisa ser isentado de alguns impostos. O governo precisa abrir mão de alguns impostos para que o empregador não venha a lutar contra os direitos trabalhistas. Porque, assim, o problema do empregador no Brasil são os direitos trabalhistas na visão dele, mas na verdade não é. O problema do empregador é o governo. O governo vai taxar ele em um monte de coisa. E aí, como ele não tem como lutar contra o governo, ele vai lutar contra o funcionário, que é mais fraco, a peça mais fraca. Só que os direitos trabalhistas são questões protetivas do cara que é mais vulnerável. Porque quando você está trabalhando 10 anos numa empresa, a empresa te manda embora, o mercado de trabalho estiver ruim, como é que esse cara vai sobreviver? Ele não está lutando para pagar a prestação do carro, da casa, mansão que o rico mora, não. Ele está lutando para comer. Se ele for catar latinha, já tem um montão de gente catando. Quando tem um monte de gente catando latinha, o alumínio vai lá embaixo. Então não dá para o cara sobreviver. Tem a questão da vergonha. Se o cara vai vender uma coisa na rua para ganhar dinheiro, tem a guarda municipal, tem gente cobrando taxa. Para se viver aqui, cara, é muito difícil. É muito difícil. Dinheiro não dá imposto que não. É muito difícil sobreviver. Aí o cara vai se desfazendo dos bens que ele conquistou ao longo de anos. Já vi gente até perder a casa e morar de aluguel, porque tinha que ter comida. Adiantava ter um teto e não ter comida para seus filhos, não ter estudo. Então, gente, a situação é estranha aqui no Brasil. Chegou um momento em que as pessoas estão indo para os empregos informais. iFood, Uber, esses empregos de motoboy, mototáxi, entrega, esses caras, o número de acidentados vai ser muito grande. O número de gente que vai estar lascada na vida vai ser muito grande, porque são muitos acidentes. O cara tá lá com a moto dele, primeiro dia com cuidado, segundo dia com cuidado, daqui a um ano ele tá nem aí, meu irmão. Ele tá passando na frente de carro, de onde ele sobrevive, ele não vive, ele vive de sorte. E aí pega um motorista desse doido aí que não tá nem aí pra vida, meu irmão. Tá ele todo cheio de problema, o ônibus quebrou, ele teve que pagar peça, né, e tal. E aí, meu irmão, joga um ônibus em cima do cara, acaba com a vida do cara. Aí vai ser os filhos, a mulher, tudo sem um pai de família para poder levar o sustento para dentro de casa. Aí começa a bagunça. Aí a mãe já tinha outros filhos, tinha que levar para creche, aí não tem dinheiro para sobreviver, aí tem que deixar os filhos na mão de outra, acontece abusos. Cara, é uma confusão. As questões sociais, elas precisam ser debatidas. A gente não tem um setor de debate de pessoas inteligentes, igual o Roda Viva dos pobres, não. O Roda Viva de pessoas sérias. Façam uma união de pessoas sérias. Você tem a Academia Brasileira de Letras, os caras lá, tudo velho lá, você só fica recebendo homenagem que não serve para mim para porcaria nenhuma em relação ao país, mas é da forma que eu vejo, né? Eu falo assim, não que não sirva, mas nessas questões não serve para nada. Então a gente tem que ter pessoas, sociólogos, pessoas que não sejam presas
em partidos políticos, não sejam idealizadoras de partido. O problema é que o povo é manipulado de todos os lados por gente que não vale nem um centavo, que não tem preocupação nenhuma com o país. Várias vezes eu vi políticos acusando o outro, fazendo declarações contra o outro. Aí quando você vai apurar as votações, e isso tem que ser colocado sempre na internet, aqui, cara, você fala disso aqui, que o cara fez isso, você votou contra isso aqui, você votou contra o trabalhador. A gente precisa de ter um portal que coloque essas coisas, essas informações, né? Caraca, você tá falando o quê? De que a reforma da Previdência lascou o trabalhador e tá acusando? Mas você votou a favor aqui, ó. Os caras conseguem votar a favor e no diálogo ele consegue acusar o outro daquilo que ele tá fazendo. E o povo vai pelo que ele ouve, não pelo que vê. Ele não vai buscar essa fonte de informação. Aí quando você traz essa fonte de informação, ele não aceita a fonte de informação, porque ele acha que houve uma manipulação naquilo. Cara, esse país aqui, cara, o problema do Brasil são os brasileiros, mano. São os brasileiros. Tá? Então a gente tem que começar. A gente vai se consertar. E o dia que essa nação se consertar, ninguém consegue. Vamos ser imbatíveis. O dia que for um por todos e todos por um, o dia que todos os brasileiros realmente apoiarem uma situação, um governo que realmente seja cobrado, seja visto, seja fiscalizado, cara, essa nação vai bombar, cara. Diante do mundo todo vão ser exemplos. Só que precisa de educação para isso. Precisa de empregos menos escravos. O cara trabalha 6 por 1. Qual é o tempo que esse cara tem para raciocinar sobre política, sobre condições sociais? O cara não tem tempo. Eles tiraram o tempo de vida das pessoas para que elas não lutassem contra o seu governo, para que elas não lutassem pelos seus direitos. Porque para lutar pelos seus direitos você tem que ter tempo. Se você não tem tempo, você está vivendo uma vida de desgaste. Essa vida de desgaste está te consumindo. E aí eles estão farreando lá com o teu dinheiro e você não tem forças para lutar. Para você ver, nós estamos na era da tecnologia, onde as informações podem ser alcançadas e o que mais tem é desinformação.